Colega, você já se percebeu olhando para a tua agenda no dia e sentindo aquele vazio? Aquelas consultas que sumiram, os pacientes que não apareceram e o pior de tudo, a sensação que não dá para fazer nada, de que isso faz parte. Então, vamos ser muito direto. A agenda vazia constante, ela não é normal e muito menos inevitável. Ela é um sintoma de uma estrutura falha, mas que é completamente corrigível. E hoje eu vou te mostrar 7 alavancas que você pode utilizar já agora para reduzir as tuas faltas nos próximos 30 dias de uma forma estratégica, previsível e alinhada com a boa prática médica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2Med e hoje uma das maiores empresas de marketing médico do país. E eu tô aqui para poder te ajudar a navegar por esse ambiente digital, do empreendedorismo, que talvez você ainda não tenha tanta familiaridade, e ter mais tempo para você, para sua família, mas principalmente para atender bem os seus pacientes. E se você já está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com algum colega que pode se beneficiar de mais assuntos, de mais temas como esse. Então vamos começar pelo básico. Tem algumas coisas que você vai precisar diferenciar. Primeiro, uma falta. O que é uma falta e o que é um cancelamento? Uma falta é um agendamento confirmado que o paciente não aparece sem te avisar. Já um cancelamento é um paciente que avisa e libera esse horário. E por que é importante para você fazer isso? Porque a falta, ela mostra que o paciente não tem compromisso com você. Que para ele é tudo bem simplesmente não aparecer e vai ficar por isso mesmo. Já um cancelamento mostra que pelo menos a conexão foi gerada de forma adequada com a pessoa do outro lado. Então, uma falta ela é muito mais grave do que um cancelamento. E aí a gente utiliza isso para entender como é que está o engajamento de vendas ou sales engagement do seu negócio. Se a secretária está conseguindo realmente gerar esse compromisso. Então, a gente vai analisar a nossa métrica mãe, vai ser a taxa de faltas, que é o número de faltas sobre o número de consultas agendadas. A exemplo, vamos supor que você teve 18 faltas no mês e você tinha 100 consultas agendadas, a sua taxa de falta é de 18%, que é diferente da taxa de cancelamento. Então, na hora que a gente for traçar os nossos objetivos, a gente tem que ter uma meta de redução de uma forma relativa. Eu vou sair desses 18% que eu estou hoje, talvez para 14% ou 15% dentro dos próximos 30 dias. E aí a gente vai começar com as estratégias. A primeira delas, embora ela pareça bem óbvia, é você ter uma confirmação ativa e de forma bilateral. Você dá a opção para o paciente para ele já fazer o cancelamento. Embora tecnicamente nas vendas, você nunca deva deixar o paciente cancelar, de certa forma é interessante que ele tenha um caminho alternativo, que em algum momento da conversa você dê a possibilidade dele cancelar para que você evite a falta por vergonha de cancelamento. Entende? Às vezes o paciente ele não quer dizer que vai cancelar e aí ele simplesmente evita falar e ele some. Isso para você é muito ruim, porque se você sabe com uma semana de antecedência que aquele paciente não vai, você tem a oportunidade de fazer um encaixe de um paciente que procura o seu atendimento prioritário, para logo. E aí você às vezes não vende para esse paciente porque ele quer para amanhã, porque você acha que amanhã vai ter X pacientes. Então é importante que você saiba com antecedência. Eu recomendo que você faça lembretes de 48 e 24 horas fazendo a confirmação na manhã da sua consulta. Menos do que isso, você acaba não tendo tanta previsibilidade. Muita coisa acontece nesse meio tempo. Então, recomendo que você faça um disparo por WhatsApp. Se esse paciente ele não responder, liga para o paciente para poder fazer a confirmação. Lembrando, é muito caro você ter um dia com, às vezes, não é incomum, tá? Às vezes tem 10 agendamentos, você tem 3, 4 faltas. É uma quantidade gigantesca. O ideal é que tua taxa de falta ela seja menor do que 10%. E se você quer esse script, mais ou menos como é que a gente faz aqui, comenta aqui embaixo que a gente envia para você um arquivo com boas práticas de atendimento comercial, onde você pode ver como é a forma de fazer essa confirmação do jeito correto. A segunda coisa que a gente precisa fazer é a gente ter uma lista de espera que seja dinâmica. Afinal de contas, às vezes as faltas elas vão acontecer, imprevistos acontecem na vida do paciente. E se você tem uma lista de espera, você consegue preencher esses buracos de forma rápida. Então, como é que deve ser o funcionamento disso? Quando alguém desmarca, você já tem pré-definido pessoas que querem um atendimento preferencial. Em algumas especialidades, você tem uma incidência maior disso, em outras, às vezes você tem sua agenda com buracos já. Então não precisaria você fazer uma lista de espera. Mas aqueles colegas que atendem plano de saúde, às vezes pediatras, que têm uma recorrência muito alta, eles têm uma lista de espera ali para encaixar uma eventualidade ou outra. Ginecologistas na parte de obstetrícia, né? Então, uma vez que você for fazer um agendamento longo, e aí entenda-se por longo mais do que 7 dias, é ideal que você pergunte ao paciente, olha, se surgiu uma oportunidade mais cedo, você tem interesse de preencher esse lugar? Eu posso te colocar aqui na lista de espera. E aí você já deixa ali de uma forma dinâmica, atualizada, quem são as pessoas que podem ser encaixadas. E a secretária, ao invés dela ficar procurando uma nova demanda do dia, ela já tem pré-definido quem são as pessoas que ela pode entrar em contato para ela poder ocupar aquele espaço. E aí lembrando, claro, que você também tem que ter um script pré-determinado para isso, né? Para que você consiga facilitar. Se você quiser, claro, clica aqui embaixo, avisa a gente que a gente te envia a melhor forma de fazer isso. A terceira coisa
coisa que você pode fazer é um desenho de agenda com alguns bloqueios inteligentes. Vou te explicar. Existem alguns perfis de paciente que têm uma chance de falta maior. Às vezes um determinado plano de saúde, ou um determinado horário, ou uma determinada patologia que chega para você. E aí talvez seja interessante você marcar essas pessoas nos horários da sua agenda que tem menos falta. Parece que isso não existe, mas existe. Às vezes horários perto do almoço, ou início de turno e final de turno, são tipicamente os horários com menor nível de falta. Aqueles de meio de dia, quando a pessoa tem um compromisso antes ou um compromisso depois, muitas vezes você tem uma chance de falta maior. Então, talvez seja interessante você marcar as pessoas com a probabilidade de falta maior para os horários em que você tem uma chance menor de falta. E aí você compensa uma coisa com a outra. Claro que para isso você precisa fazer um estudo da tua clientela e entender se realmente esse padrão ele existe ou não aí dentro do seu consultório. A quarta coisa que alguns colegas fazem, e você precisa fazer do jeito certo, presta atenção, é você cobrar um pré-valor pela consulta, que na verdade é uma taxa de reserva de horário. Porque se você cobra antecipada a consulta e o paciente não comparece, ele pode sim te pedir reembolso. Agora, se você cobra uma taxa para a reserva desse horário, se o paciente falta, ele não tem direito a esse reembolso. É importante que você diferencie uma coisa da outra, porque às vezes alguns colegas falam, poxa, Pedro, eu até cobro, mas às vezes o paciente pede o reembolso, diz que vai me processar. Então, se você já avisou para ele que ele vai pagar essa taxa e que essa taxa não é reembolsável, ele não tem direito ao reembolso. Agora, se você disse que era pela consulta, um adiantamento da consulta, se ele não consumir o serviço final, ele tem sim direito ao seu próprio reembolso. Então é importante que você deixe claro quais são os termos, quais são as regras para que essa pessoa resgate ou total ou parcialmente esse valor pelo horário de reserva, né? Outra coisa, a quinta coisa que eu gosto de ter, a gente durante muito tempo teve aqui na B2, é uma política de reagendamento, de remarcação. Então, você deixa claro para o paciente quais são as regras. Olha, a gente tem uma política aqui em que se você remarcar apenas dentro de 24 horas, existe uma latência até você poder agendar de novo. Ou então, olha, se você desmarcar, vamos supor que ele deu um sinal, como eu te falei na sugestão anterior, ele deu um sinal. Olha, se você remarcar com 24 horas, você só tem direito a 50%, ou você perde todo, né? Então é importante que você, se for o caso de você ter muita falta e ter uma agenda cheia, faz sentido talvez você ter algum tipo de regra para que essa pessoa não tenha tanto no-show, tantas faltas quanto poderia. Tipicamente funciona bem naqueles colegas que atendem com plano de saúde. Os colegas de particular, às vezes você perde a consulta por causa disso, né? Então, às vezes você fala para o paciente que ele só vai conseguir remarcar daqui a 10 dias, ele fala, tudo bem, Pedro, então eu não quero mais. Agora que você falou isso, eu não quero mais. Então, é uma possibilidade, tá? Depende do seu caso e cada caso, as dicas, né, e as referências que eu tô te passando são referências mais gerais, você aplica o que for interessante para o seu negócio, claro, sempre com estudo se é viável ou não. Se você precisa da nossa ajuda para fazer esse estudo, para entender qual é a melhor forma de rodar marketing, de captar os seus pacientes, não se esqueça que nós temos a nossa assessoria, a nossa mentoria, onde você pode conversar com alguém do meu time e entender se você é elegível ou não para consumir um serviço de marketing nesse momento. E a gente faz todo o seu acompanhamento de negócio para que você tenha os melhores resultados com esse esforço. Se você quiser, é só clicar aqui no QR Code ou ler o QR Code que está aqui na tela para você falar com alguém do meu time e fazer esse estudo, essa consultoria individual com você. A sexta coisa que você pode e deve fazer é antecipar os problemas. Então, muitas vezes você tem algumas barreiras para esse paciente chegar até você. Seja o trajeto, seja a preparação e as coisas que ele precisa levar, seja a ansiedade para a consulta, seja mesmo estacionamento. Então, se você tem um contato ativo, onde você passa todas essas informações e antecipa, pergunta se esse paciente vai ter algum problema, você evita, às vezes, uma falta. Então, por exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Eu ia no dentista, o dentista era numa região muito ruim da cidade, eu fui com o meu carro e eu não consegui estacionar. Não tinha estacionamento pago, o estacionamento da rua não tinha vaga. Eu fiquei rodando 15, 20 minutos, fiquei constrangido e liguei. Falei, olha, não vou conseguir comparecer, porque eu tô tentando aqui há 20 minutos e não consigo estacionar. E acabei não indo para a consulta. Talvez, se as pessoas tivessem me avisado com antecedência, eu teria saído de casa bem mais cedo para eu conseguir essa vaga, ou mesmo teria ido de Uber, não teria ido com o meu próprio carro já sabendo desse problema. Mas como eu não sabia, eu acabei tendo essa ausência, né, nesse colega nesse dia. Então, quando você se antecipa, muitas vezes você evita os problemas já sabendo quais são os motivos de reagendamento ou de falta dentro do seu negócio. E por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante é a última dica, a última referência que eu tenho para te dar é coloque isso tudo em dado e estuda
usa isso para você prever as suas faltas. Então, por exemplo, aqui na B2, eu sei quem são as pessoas que têm uma chance maior de reagendamento ou de falta pelo padrão em que a pessoa conversa com minha IA ou pelo padrão que ela conversa com o meu vendedor. Eu já sei quando é que as pessoas vão faltar. Então, para que você tenha isso, o que é importante? Que você tenha uma análise dessas conversas, que você veja o que foi feito de forma correta, você veja o que é que não foi feito e você tenha um score, uma nota, para que você classifique, né? A pessoa com alta chance de falta, baixo, médio, e assim você consegue se prever melhor. No final das contas, todo mundo tem chance de faltar, mas existem coisas que você pode fazer isso para antever os problemas e agir antes. Então, o seu fluxo para a pessoa com baixa chance de falta é diferente da pessoa com alto nível de falta. Às vezes você faz mais confirmações, você fala com ela em vários canais diferentes. Às vezes faz sentido que você até facilite a chegada dela no negócio, e não é incomum alguns cirurgiões plásticos terem chofé para poder levar até o seu consultório. Talvez isso ajude na sua chance de falta, na sua presença dentro do consultório. Então eu preparei para você um plano de 30 dias de tudo que você deve fazer com todos esses conceitos. Se você tiver interesse nesse plano, comenta aqui embaixo. Eu quero que eu vou te mandar esse arquivo com toda essa estruturação, né? O que você deve fazer nesses 30 dias para que você tenha menos faltas, quais são os scripts que você pode utilizar para que você tenha menos faltas e você consiga assim ter mais previsibilidade dentro do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas mídias sociais e de compartilhar com aquele colega que você acredita que pode se beneficiar de mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima.